Olá, meus caros. Nessa oportunidade, vamos falando sobre as vacas de Baçã ou Bazã, como preferir, que o profeta Amós acabou exortando. Vamos ler o texto bíblico que nos diz, Amós 4:1. Ouvi essa palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levantarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E segue. O que o profeta Amós está falando aqui? Sobre as mulheres de Samaria. Lembrando que tinha aquele conflito entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus puros e os judeus achavam que eles eram puros, né? Tinha divisão por conta disso. Tanto é que um judeu não poderia conversar com um samaritano. Fica claro naquela passagem que Jesus fala com a mulher samaritana e ela fica dizendo, você sabe que não é certo e tal. Então, a profecia de Amós veio às mulheres de Samaria, que estavam no luxo, que oprimiam os pobres, que mandavam nos seus próprios maridos, que bebiam, que faziam injustiças. O profeta ele é conhecido como um homem do campo, um profeta boiadeiro. Então ele utilizou em várias passagens, ele pode perceber isso, propriamente termos técnicos do seu modo de viver. E quando ele se refere às vacas de Bazã, ele está se referindo ao local que era muito produtivo, fértil, e que as vacas realmente eram exuberantes, eram vacas bonitas. Assim sendo, ele compara as mulheres, eram vacas bonitas, mas também tinha a questão de arrogância, de prepotência, de fortaleza contra as demais, no sentido perverso. É isso que dá para entender da sua fala. E nos dias atuais nós temos muitas vacas de Bazã por aí. Nós podemos comparar as vacas de Bazã com as igrejas, cheias de luxo, cheias de vanglória, de poder, poder entre aspas que não é de Deus, oprimindo o pobre, explorando o pobre, enganando o pobre, pedindo dízimo, oferta e votos de quem não pode dar, condenando a pessoa ao fogo do inferno se não dá, e em contrapartida eles estão no luxo. Bem como podemos comparar a mulheres que estão nesse mundo fazendo exatamente o que aquelas mulheres estavam fazendo, dominando seu marido, oprimindo os pobres, sendo as mulheres ricas, cheias de charme, cheias de tudo, cheias de arrogância, de petulância, de vaidade, de soberba, de luxúria, de tudo aquilo que traz malefício à alma do ser humano. Então, nós percebemos nesse texto bíblico que a exortação é muito forte. Inclusive, muitos vão ler essa passagem e vão dizer, puxa vida, o profeta falando praticamente um palavrão, mas era costume na época chamar as pessoas, ou compará-las, melhor dizendo, de algum animal. Tanto é que você vê no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes algumas coisas, Cantar de Salomão, principalmente o livro ali de Salomão, falando de uma linguagem poética, mas referindo aos animais. E até coisas boas como coisas mais
Veja só, o profeta Amós proferiu isso há um pouco mais de 700 anos antes de Cristo, mais ou menos aí na data que tinha aquele costume parecido com o que se vivia na época do rei Davi, do rei Salomão. Então, a palavra de Deus, por mais que seja chocante, forte, às vezes ela é dessa forma para exortar, porque se for de outro modo, a pessoa não acorda, a pessoa não ressuscita da sua morte espiritual. Às vezes tem que se valer de argumentos fortes, de indignação, que parece até obra da carne, que parece até palavrões. Veja que não é só nessa passagem, inclusive, temos uma passagem apocalíptica que fala Deus chamando a igreja de desgraçada, pobre, miserável e nu, ou nua. Imaginem você falar isso para alguém. Muitos vão te dizer que você não é cristão. Muitos vão lhe dizer que você não tem respeito, falta com respeito. Mas foi a palavra do Senhor para exortar o povo. Do mesmo modo, Jesus pegando a Zorrague lá e dando aquelas chibatadas e derribando todo aquele comércio. Foi necessário para que as coisas voltassem ao seu devido lugar, voltassem à ordem. Então, por mais que muitos vão dizer, olha, o Amós chamou as mulheres de vaca. Não é bem assim. É na exortação do Senhor, que às vezes se vale de artifícios fortes para que a pessoa se arrependa dos seus pecados. Como a gente pode se valer exatamente desse discurso do Amós, de Amós, que existem muitas vacas que estão por aí realmente fazendo aquilo que desagrada a Deus. Tomemos muito cuidado para não ser esses tipos de igreja que oprimem o necessitado, que enganam, que vivem no luxo, que vivem à custa dos outros e que dominam o seu próprio marido. Espiritualmente nós temos um marido que é Jesus. Nós não podemos dominar o nosso próprio marido. É justamente o contrário, porque foi dado poder para o marido sobre a mulher. A mulher tem que ficar à custa, entre aspas, não é com violência, com escravidão, com servidão, ao marido. Assim sendo, as igrejas de Cristo têm que estar submissas a Cristo, e não Cristo submisso à igreja. E lamentavelmente nós temos muito isso acontecer. As igrejas não obedecem o santo mandamento de Deus e amarelo sobre todas as coisas, os próximos a si mesmo, e acabam invertendo os valores, invertendo tudo. De vez de serem submissas a Cristo, eles querem ou elas querem ser, então, bajuladas, estarem no topo, estarem dominando. Vacas de Bazã, arrependam-se enquanto é tempo, porque virá a ira do Senhor, como veio na profecia por parte do profeta Amós. Deus abençoe, abraço e até uma próxima.